Meus queridos e amados irmãos, o Espírito Santo até hoje é motivo de debate em muitas e grandes instituições e salas teológicas. Por que, meus queridos e amados irmãos? Porque existem as igrejas neopentecostais que não creem no Espírito Santo. E existem as igrejas pentecostais que creem no Espírito Santo. Existem os unicistas que creem no Deus único. E existem os trinitários que creem na Trindade Santa, que somos nós, assembleanos. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o professor Wilson. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sobre todos vocês. Meus amados irmãos, nós vamos falar hoje sobre o terceiro subtópico, né? Retorno aqui a dizer para você que chegou aqui agora no nosso vídeo, nós postamos os tópicos separadamente. Eu já postei o primeiro tópico, já postei o segundo tópico, e agora nós vamos falar sobre o terceiro tópico da lição de número 11, 14 de setembro de 2025, que é o Dia Nacional de Missões, que tem por título Uma Igreja Hebreia na Casa de um Estrangeiro. Então, meus queridos, se você ainda não assistiu o primeiro e o segundo tópico, eu vou deixar aqui na descrição aqui o primeiro e o segundo tópico fixado. Vão lá, assista o primeiro e o segundo e volta aqui para o terceiro tópico, tá bom? O terceiro tópico nós vamos falar sobre o Espírito derramado sobre os gentios. O Espírito prometido, o primeiro subtópico do terceiro tópico. O batismo no Espírito Santo, experimentado pelos gentios na casa de Cornélio, foi um dos fatos mais marcantes que aconteceu nos dias da igreja primitiva. Por quê? Porque foi um dos fatos mais marcantes. Porque eles nunca tinham visto o Espírito Santo sendo derramado sobre os gentios. Eles tinham visto sobre o povo de Israel, porque eles tinham a crença de que apenas os que seriam salvos seria apenas o povo judeu. Então, foi um dos fatos mais marcantes, por quê? Porque foi derramado sobre a vida e a casa e toda uma família gentílica, que não era judeu, que não era herdeira da promessa de Abraão. Assim eles criam, não é verdade? Então nós vamos ver anos depois, que durante o primeiro concílio da igreja de Jerusalém, que Pedro faz referência a este fato como sendo uma das promessas feitas por Deus aos gentios, já no capítulo 15, no versículo número 16. Meus irmãos, este concílio ele aconteceu por quê? Porque os judeus, como eu falei para vocês, eu tenho aqui a minha colinha aqui do lado, né, para poder passar uma aula com mais conhecimento, com mais profundidade teológica para vocês, porque eles existiam ali nesse primeiro concílio um debate que os judeus eles queriam que os gentios eles fossem circuncidados para que eles fossem salvos. Então Pedro ele mostra que a promessa dos profetas tanto era para os judeus como era para os gentios. Então, Pedro ele anuncia o que aconteceu na casa de Cornélio. Olha só aí como eu falei lá no primeiro tópico, a importância de Pedro ter levado alguns irmãos com ele. Por quê? Porque se Pedro não tivesse testemunha aqui neste concílio, a palavra de Pedro não era verdadeira. Aí Pedro vai, se levanta e diz, olha, pessoal, irmãos, olha, irmãos, não é necessário que eles sejam circuncidados para que eles sejam salvos, porque eu fui testemunha que a promessa dos profetas foram para todos, sem acepção de pessoas. Eu vi o Espírito Santo serem derramados sobre a vida de Cornélio e de toda a sua casa. Então, a Bíblia não relata, mas eu posso até conjecturar que Pedro, tendo a confirmação dos irmãos que ali estavam, né? Ó, o irmão fulano estava comigo, o irmão Beltrano estava comigo. E ali eles confirmaram e viram o que aconteceu na casa de Cornélio. Irmãos, essa frase, fulano e Beltrano, é uma linguagem tradicional nossa aqui do Nordeste, né, irmãos? Eu sou de Natal, Rio Grande do Norte, e tenho esse costume de... O segundo subtópico, nós vamos falar sobre o Espírito Santo recebido. O segundo subtópico do terceiro tópico. Como vemos logo após os gentios terem recebido a palavra de Deus em Atos capítulo 11, versículo 1, isto é, convertido à fé cristã, o Espírito Santo foi derramado sobre os crentes gentios em Cesareia. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham ouvido com Pedro, maravilharam-se
de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Esse derramamento do Espírito veio acompanhado pela evidência física do falar em outras línguas, que é a expressão de louvor, que aparece aqui como um padrão já aceito pela comunidade cristã. Por quê? Os ouviam falar em outras línguas e magnificaram a Deus. Pedro ali levou, que testemunharam, que viram ali o batismo, né, o Espírito Santo descer sobre Cornélio, sobre toda a sua casa, eles ficaram maravilhados de maneira tal que eu posso até conjecturar, né, irmãos, que eles dialogavam entre si. Nossa, a promessa não era só para nós, não era só para o povo judeu. Como é que pode? Eles estão recebendo o Espírito Santo, que coisa maravilhosa, que coisa gigantesca. Naquele exato momento foram quebradas as objeções em suas mentes, porque Deus, ele é um Deus de quebra de objeções. Meus irmãos, Deus, ele não é limitado a um povo. Deus, ele não é limitado a um espaço geográfico. Deus, ele não é limitado a pessoas. Deus, ele veio para todos. Deus, ele não faz acepção. Vigia, crente. Cuidado com esses crentes aí que se afasta de do irmão, porque o irmão não obedece, não anda em conformidade com a doutrina da sua igreja. Aí você vem aqui dizer, irmão, você vem falar sobre roupa, sobre barba, sobre essas coisas. Meu irmão, não vou perder meu tempo com isso. Eu estou falando de algumas religiões que andam em tamanhas religiosidades a ponto de achar que só eles serão salvos. Eu conheço pessoas assim, que acham que somente eles, o deles, o da igreja deles, serão salvos. Mas Deus não faz acepção de pessoas. Deus, ele veio para todos. O terceiro subtópico do terceiro tópico, nós vamos falar sobre um Pentecoste visto e ouvido. Vivenciado, visto com os olhos e ouvido com os ouvidos. Posteriormente, quando questionado e censurado pelos outros judeus por terem ido à casa de um gentil em Cesareia, Pedro usou a expressão pentecostal ocorrida na casa de Cornélio como argumento a favor da autenticidade da fé gentílica. Na argumentação, Pedro, os gentios haviam recebido a mesma, na argumentação de Pedro, os gentios haviam recebido a mesma experiência pentecostal que eles haviam recebido no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, versículo número 4. Inclusive com a manifestação do fenômeno de outras línguas. Em outras palavras, o Pentecoste gentílico, assim como o Pentecoste judaico, foi marcado pela experiência do Espírito Santo. Em ambos os casos, foi um Pentecoste visto e ouvido. Então, quando Pedro ali no concílio começa a falar do que viu, Pedro, ele faz associação do derramado do Espírito Santo do dia de Pentecoste. Por quê? Olha só que interessante. Ele vai dizer sobre o fenômeno das outras línguas no capítulo 11, versículo do 15 ao 18. E você vai ver que os que estavam ali na casa de Cornélio, que ouviam falar em outras línguas, eles magnificaram Deus, eles ficaram tão pasmos ali, maravilhados, que eles magnificaram a Deus. Isso está em Atos capítulo número 10, versículo número 46. Então, quando começou a ler aquele concílio, eles disseram, eles têm que ser, eles são gentios, então para eles herdarem a salvação, eles têm que ser circuncidados. Pedro disse, gente, eu vi o mesmo que aconteceu no dia de Pentecoste. Eu não só vi, mas eu também ouvi. Eu vi o Espírito Santo ser derramado sobre eles, e eu ouvi eles falarem em outras línguas, assim como nós, no dia de Pentecoste, fomos batizados no Espírito Santo. Então, meus queridos e amados irmãos, nós vemos nesta lição de hoje, e encerramos aqui a lição de número 11, e tiramos, né, algumas objeções, talvez de algumas pessoas que talvez pensassem ainda, e daqueles que são um pouco leigos de conhecimento. Por isso que é muito bom você estudar a Escola Bíblica Dominical. Então, irmãos, eu agradeço muito a Deus pela sua vida. Muito obrigado por ter chegado até o final desta lição número 11. Estamos, irmãos, chegando, né, ao final da lição de terceiro trimestre, né, que é a Igreja de Jerusalém. E logo, logo estaremos entrando na lição do quarto trimestre deste ano. Nós vamos falar na próxima lição sobre o caráter missionário da Igreja de Jerusalém. Que Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo. Até a próxima lição.
em Cristo Jesus.